É uma alegria estar de volta na linda cidade de Chapecó, nessa oportunidade revendo amigos, conhecendo novos irmãos. Uma alegria rever aqui o pastor Lalana, sempre bonito, sempre alinhado, né? Pena que o senhor comprou um terno igual ao do Roberto. Eu achei que era uma dupla sertaneja. Uma alegria, pastor Lalana. Quero cumprimentar a pastora Jussara. Ela está aí? Cadê? É a mesma do ano passado? Né? Não, ela está mais bonita agora, está mais nova. Uma alegria revê-la, viu, pastora? Cumprimentar meu amigo, pastor Wagner Roberto. Fazia tempo que eu não vi o Wagner. Hoje olhei para ele ontem e falei: Wagner, você veio da Europa? Ele falou: por quê? Tem neve na sua cabeça. Estamos envelhecendo, amigo. Amigo de longa data. Te amo, Wagner. Deus te abençoe. Quero cumprimentar aqui o pastor Daniel Lemos, essa figura simpática que nos buscou no aeroporto. Eu não sabia que o seu coração era tão apaixonado por missões. Que coisa linda, Deus te abençoe. A pastora Júlia, cadê ela? Quem é? É aquela... Meu senhor orou muito. A senhora orou mais ainda. A senhora achou que eu ia falar alguma coisa estranha, né? Eu quero cumprimentar aqui também Sua Excelência, o vereador Fernando Cordeiro, que é presidente da Câmara. É o senhor, né? Deus abençoe o senhor, viu? O senhor, se tivesse botado uma gravata, ia falar que é pastor aqui da Assembleia de Deus, né? Apesar que ele tem mais cara de universal, né? Mas nem tudo é perfeito na vida, né? É brincadeira, brincadeira. Uma alegria conhecer os missionários que estão aqui. O missionário que orou por mim diz que nós pregamos juntos há quase 30 anos, lá em Paranaguá. E até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe muito, viu? Descobri uma missionária que é lá que é paulista, está lá na África, em Angola, está ali, ó. Paulista, todo paulista tem esse sorriso bonito aí, ó, né? Deus abençoe a senhora, o seu esposo, uma alegria. Abra sua Bíblia comigo. No livro do Pregador, no capítulo de número 12, livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, ou do Eclesiastes, capítulo de número 12. O versículo é muito conhecido. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Socorre a criatura aí. Não desista, está na Bíblia. Você vai encontrar. Quando eu estou dando aula de teologia, eu sempre ensino aos alunos: quando você tiver dúvida onde está um livro, não perca tempo. Vá na primeira página da sua Bíblia e pegue o índice e veja a página. Tem o nome do livro e a página. Você vai encontrar rapidão. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Versículo de número 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí. Isso, agarra a mão da criatura, aperta com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez? Senhor, mais uma vez nós entramos na sua presença. Eu tive a honra de ser ministrado pelo missionário que já me apresentou a ti. A minha oração não invalida dele, ela soma-se a dele. Porque antes de ministrar a sua palavra, eu preciso te fazer alguns pedidos, Pai. O primeiro é que o Senhor cerque esta igreja com a sua glória. E que num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Chapecó. Porque se não sumirem,
serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. O segundo pedido é que o Senhor rasgue os céus sobre esta cidade nesta noite. Mande anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. E os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Uma honra estar ao lado do pastor Moisés. Deixei ele por último de propósito, porque eu estava olhando para ele e eu vi que o tempo não fez mal só para mim. A gente era menino. Primeira vez que você disse que eu preguei lá na tenda faz só 25 anos. O tempo não para. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Olha para o seu irmão e diga para ele: está preparado aí? Trouxe lenço? Alguém trouxe lenço? Quem não trouxe lenço, prepare a manga da camisa, a ponta da gravata. Nós receberemos um batismo de quebrantamento nessa noite aqui. Me perdoe a maquiagem, se a senhora não usar uma maquiagem da Sephora. Eu só tenho mulher em casa. Sei de tudo. É Sephora. Sabia disso? Eu estou lá nos Estados Unidos, chegando, aqui tem a loja da Sephora. Uma moça falou: não, tem da Sephora. Porque o nome é francês. Ó, que praga. Se não for maquiagem dessa, você está perdida. Porque essa dura 24 horas. Então eu já peço perdão, porque hoje o Senhor quer falar algo muito profundo ao nosso coração aqui. Amém, igreja? Posso ouvir mais um grito de glória a Deus daquele tamanho? Me acompanha aqui o meu escudeiro, pastor Roberto, que já louvou o Senhor. Roberto era ministro de louvor lá nos Estados Unidos, trabalhava com o pastor Benny Hinn. E aí veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Ruim. Oh, escutei lá atrás, é verdade. Dê um cascudo na cabeça da criatura aí, por favor. A gente fala na intenção dos nossos falar, não, né? Aí tem gente que diz: é verdade, Senhor. Isso é ruim. Glória a Deus. Roberto, mude a música para mim. O texto deve ter assustado algumas pessoas, porque é um congresso missionário. E um congresso missionário geralmente se espera uma mensagem missionária. E o pregador que foi convidado para pregar é um pregador de barulho, é um pentecostal, daqueles de pregar aquelas mensagens que arranca tatu da toca e sabiá do toco. Mas desde que o dia amanheceu, nós viajamos desde as 4 horas da manhã, estava pregando em Anápolis ontem, no estado de Goiás. O Senhor veio falando ao meu coração até chegar em Chapecó. O Senhor disse para mim: eu preciso curar nessa noite. Então se prepare, porque Deus vai fazer algo extraordinário. Se você não gostar, reclame com Ele, tá bom? Posso ouvir mais um grito daquele tamanho que só essa igreja sabe dar? O texto que eu li, geralmente usado em congressos de jovens, em cultos de mocidade, foi lá que eu aprendi esse versículo. Cultos de mocidade em Assembleia de Deus. Culto de mocidade lá no interior de São Paulo é culto de Pedro, Tiago e João. Só vai os 3 para a igreja. Parece que é o dia que o pai e a mãe se livram do filho. E ele fala: vai para a igreja, mas ele não acompanha. E aí vai lá, meia dúzia de maluquinhos que tem vontade de pregar, de cantar. Todos ficamos naquela ansiedade de termos uma oportunidade para cantar, para dar um testemunho. Me lembro o primeiro culto que eu fui pregar, meu Deus. Eu preparei tanta coisa. Eu fiquei na frente de um espelho, segurando uma escova de cabelo, e eu pregava para mim mesmo, e eu chorava. Falei: hoje eu estou feito. Quando cheguei na frente do povo, eu não sabia o que falar. Tinha preparado uma pregação de 3 horas, deu 2 minutos e comecei a escutar assim na igreja: cri, 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 cri. Os grilinhos, silêncio. Desci humilhado dali. Mas foi a porta que Deus abriu. E dali em diante eu tomei gosto por estar no púlpito pregando para a igreja. Esse versículo então ele marca a minha vida desde a minha tenra infância. Porque eu me converti com 13 para 14 anos de idade. E desde então eu prego a palavra do Senhor. São 37 anos. Hoje eu tenho 50 anos. Sei que eu estou com cara de 60.
E o corpinho é de 70. Porque não é você, não é bocó. As pessoas falam, como é que é ter um músico assim, à altura do Roberto ao seu lado? Eu digo, se você soubesse o que ele é, além de músico, ele é meu enfermeiro também. Ele que aplica injeção, ele que me dá os remédios. Eu tomo só 12, 13, não, 13 não, 14. 14 comprimidos por dia. Então, as coisas não são tão fáceis. E desde então, desde criança, ministrando, desde adolescência pregando, desde recém-casado pregando, desde casado pregando, desde que fui pai pela primeira vez pregando, depois fui pai pela segunda vez e Jesus levou meu filho, depois fui pai pela terceira, pela quarta vez. Desde agora que sou vovô, eu tenho vivido diante do Senhor. E as pessoas me perguntam, como foi? Eu disse, faria tudo de novo. Porque não existe riqueza maior do que essa aqui. Algumas igrejas que eu vou, as pessoas têm honra de falar, está aqui o nosso deputado. As pessoas têm orgulho disso. Para mim é um fardo tão grande, que eu sempre tento deixar o deputado lá em Brasília. Eu só me alivio quando eu estou aqui. Porque o deputado é uma profissão. O pastor é uma vocação. A profissão vem da horizontal. Ela vem aqui e vai. A vocação vem da vertical. Eu estou político, mas eu sou pastor. Amanhã posso não estar mais político, mas serei pastor. Porque foi isso que o Senhor me chamou para ser. E como pastor, agora velho, já quase um ancião, com as experiências que o Senhor Jesus me deu, eu tenho olhado a vida de outro ponto de vista. Eu cheguei aos 50, e lá no interior de São Paulo a gente diz assim, pastor Lalana, que o homem que chega aos 50, ele está começando a dobrar a curva do Cabo da Boa Esperança. Já ouviram essa expressão? O Cabo da Boa Esperança chegou em uma época do mundo que era o ponto mais distante conhecido por aqueles que moravam nos continentes. Saíam nas embarcações e conheciam o Cabo da Boa Esperança. Então quando o navio chegava lá, a pessoa podia bater no peito dizendo, eu já fui até o fim do mundo e voltei. Então quando você chega à idade de 50, lá no interior se diz, você já começou a dobrar a curva do Cabo da Boa Esperança, ou seja, até a curva do Cabo da Boa Esperança é só ascensão, é subida. Quando você chega lá, você faz uma curva e começa a descida. Raramente alguém na nossa geração chega aos 100 anos de idade. Então eu posso dizer que já vivi a metade da minha vida. E o problema é que eu não vi a metade da minha vida passar. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu estava chegando aqui no estado de Santa Catarina, em um ônibus com uma caravana. Menino pobre, com a mão cheia de calo, de tanto cortar cana de açúcar, de apanhar laranja, algodão, café, de carregar minha caixa de engraxar sapato nas costas. E usei um dinheiro que eu ganhei de vereadores da minha cidade para comprar uma guitarra, porque o meu sonho era ser músico. E eu estava chegando lá na porta da loja do senhor Bonucci, que era a Casa Musical Bonucci, e parou na minha frente um fusquinha verde, meia, caindo aos pedaços. E de dentro do carro gritou o irmão para mim, ô Feliciano, vamos com nós para Camboriú. Eu falei, o que é isso? É uma cidadezinha lá de Santa Catarina, mas vocês vão fazer o que lá? Deus está operando lá. Eu falei, mas custa caro. Quando eles falaram o valor, eu disse, vocês estão de brincadeira, né? Vocês adivinharam o valor que está na minha mão? Se eu entrar aqui, eu compro uma guitarra e vou ser músico na igreja. A irmã dentro do carro disse, se você usar o dinheiro para ir conosco, você volta de lá com uma chamada divina. E como eu era novo convertido, o novo convertido acredita em toda a loucura que falam para ele. Eu deixei de comprar minha guitarra e vim para Camboriú. Cheguei em Camboriú, não tinha dinheiro para comer. E aí os irmãos faziam uma vaquinha. E eu me lembro que numa manhã missionária, o pastor Gregório Charzuk, um gaúcho pregando, ele fez aquela oferta missionária tão linda quanto essa que fez Moisés. E eu desesperado, angustiado, porque eu não tinha um centavo para dar de oferta. E quando ele terminou aquilo, eu frustrado lá na porta, o velho Gregório gritou, tem alguém agora que poderia dar para Jesus como oferta a sua vida? E eu levantei os meus olhos e disse, isso eu posso dar. E eu saí correndo pelo corredor do ginásio, saiu um monte de gente correndo, me derrubaram. Eu derrubei os outros, pisaram em cima de mim, eu pisei em cima dos outros também. Cheguei lá na
frente do altar e me joguei no chão, deitei com os braços abertos. Eu acho que foi para mim, porque eu escutei o pastor Gregório falar: estão vendo esse menino aqui? Mas tinha outros também. Mas eu estava deitado e disse: Deus acabou de receber a oferta dele. E olha como a vida dá voltas. E daqui a pouco, olha eu voltando naquela festa e pregando no primeiro ano. E depois eu prego no segundo. Depois eu prego no terceiro. E esse ano eu preguei no 25º ano consecutivo. Na história do Brasil não existe alguém que tenha feito isso. O mesmo pregador pregar na mesma festa há 25 anos. Mas eu não vi o tempo passar. E eu comecei a meditar na vida. E eu me lembrei desse texto. E me lembrei que quem escreveu esse texto aqui era um camarada que era um ponto fora da curva. Ele não era normal. A mente dele era ampliada. Se nós mortais usamos 10% do cérebro humano apenas, Deus deu a ele a habilidade de usar pelo menos uns 30%. Foi chamado de o homem mais sábio da terra. Ao lado dele está Daniel. E ao lado dele, de Daniel, está Lúcifer. Já leram isso na Bíblia? Quando Deus foi falar com Lúcifer um dia, disse: eu te dei uma sabedoria acima da de Daniel. Deus vai falar com um ser metafísico de uma outra dimensão e diz: você é tão sábio quanto meu servo Daniel. Mas Daniel não chegava aos pés de Salomão. Pense num trio de inteligência que Deus mexeu no cérebro deles. Deus deu um choque na cabeça deles e despertou neurônios que a ciência diz que nós não conseguimos despertar. A ciência diz que o homem vai evoluir daqui 500, 600, 1000 anos. Aí nós vamos deixar de usar só 10% do cérebro e vamos usar 15, 20. E depois mais uns 5, 6 mil anos, mais uns 30. Até o homem se tornar algo fora do normal. Mais ou menos como aquele filme Lucy. Já viu? Um filme de ficção que tem. Tomaram um remédio, foi ampliando a mente da moça. Aquilo lá. Ficção, é o desejo do homem despertar todo o conhecimento que ele tem, a inteligência, a capacidade mental que ele tem. O homem que escreveu este livro aqui para nós, não escreveu só esse. Ele deixou para nós, dentro da Bíblia Sagrada, 3 pérolas literárias. Ele escreveu para nós o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Ele escreveu para nós o livro de Provérbios. E ele escreveu para nós o livro de Eclesiastes. Vamos ver se a classe aprendeu. Quais foram os 3 livros que ele escreveu? Primeiro, segundo, terceiro. Uma salva de palmas para a classe. Parabéns. Interessante é que quem estuda a Bíblia, não quem lê, mas quem estuda a Bíblia, se você ler os 3 livros de Salomão em sequência, você vai dizer: tem alguma coisa errada aqui. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Porque não parece que é o mesmo escritor. Porque o escritor, ele tem uma impressão dele, ele tem um jeito próprio de escrever. Quem aqui já leu livros de Augusto Cury? Pode ter lido 10, todos os livros, você sabe que é o Augusto que está escrevendo, porque ele tem uma impressão dele. Quem já leu livros de Dan Brown, de Agatha Christie, de J.R. Tolkien, ou qualquer outro escritor, você vai ver que o escritor tem uma impressão digital dele. Eu amo livros, eu li mais de 5 mil livros na minha vida. Eu sou apaixonado por leitura. E o leitor, quando eu começo a ouvir alguma frase, eu sei quem é que escreveu. Por causa que o escritor tem uma habilidade. Mas esse Salomão aqui, como eu disse, ele não era normal. Ele escreve 3 livros e parece que são 3 escritores. Não parece que é o mesmo homem. E quando eu comecei a perceber que havia uma diferença muito grande, uma diferença gritante entre o primeiro, o segundo e o terceiro livro dele, eu comecei a tentar entender o porquê disso. E descobri. O primeiro livro dele, ele escreveu quando ele era adolescente. O segundo livro dele, ele escreveu quando ele era um homem de meia idade, que Freud vai dizer que é aquela idade do lobo. Quando o homem passou dos INTA, está chegando nos ENTA. Estão entendendo aí, né? O homem passa dos INTA e chega nos ENTA. E quando o homem chega nos ENTA, ele tem uma outra visão de mundo. Só que quem escreve o Eclesiastes não é um adolescente e também não é um homem de meia idade. É um velho. É um velho que está muito velho. E aí quando você coloca os 3 livros e começa a lembrar as 3 histórias, as 3 maneiras como ele escreveu,
vai dando angústia na gente. O primeiro livro que ele escreve é um livro de amor. Livro do quê? Alguém já amou aqui? Ninguém. Nossa, vamos pregar uma obra missionária para paixão. Vou perguntar de novo, alguém já amou aqui na vida alguma vez? Alguém já fez loucuras por amor? Que tipo? Você fez aquele tipo de loucura cega que você mandou um carro na porta da casa da pessoa, com aquele homem com o microfone na mão, fazendo você pagar o maior mico da história. Judite, o Antônio mandou te dizer que ele te ama. Já viram isso? Quem faz uma porcaria dessa? Senão alguém está louco. É, porque a paixão cega. A pessoa fica fora do normal, ela fica esquisita. Ela fala até que tem borboletas no estômago. Não é? É a paixão. O homem que escreve o livro de Cantares é um jovem rei. Um rei que assume um trono solteiro. E esse rei solteiro que assume o trono, ele assume o trono de Israel debaixo de um milagre. Qual milagre? Ele era o último filho de Davi. E ele jamais poderia ser o rei de Israel. Só que ele é filho de um adultério. E Davi sabe que quando ele morrer, vão matar ele e a mãe dele. Vão riscar da história de Davi a parte obscura, a parte ruim. Todo mundo só quer que fique como exemplo para nós, para a terra, as coisas boas que nós fizemos. É isso que as pessoas tentam lembrar. As pessoas querem que a família quer que se lembrem de Davi, matando Golias, trazendo a arca de volta, vencendo, cantando, dançando, escrevendo salmos. Ninguém quer que saibam que Davi adulterou, que Davi mandou matar o marido da mulher. Ninguém quer. Mas tem uma prova, e a prova anda pelo palácio. É um menino de 8 anos, e a mãe do menino, a amante de Davi, está lá dentro do palácio, e todo mundo olha para ela, e ninguém toca nela, porque o rei ama. Mas o rei está doente e vai morrer. E o rei sabe que quando ele fechar os olhos, quem assumir o trono vai matar o menino e vai matar a mãe. E aí Davi, na cama, no leito de dor, faz os filhos passar perto dele, ora por todos eles. Mas quando o menino de 8 anos chega perto dele, Davi diz, me dê a sua mão. A Bíblia diz que Davi pegou a mão de Salomão e colocou debaixo da coxa dele. E Davi travou a mão do menino entre a coxa e o colchão da cama. E disse, promete para mim que você vai ser fiel ao Deus do seu pai. Um menino de 8 anos, prometo. Promete a mim que você vai dar para Deus um presente que eu não pude dar. Que presente, pai? Eu quis dar para Deus uma casa, mas ele não aceitou. Por que não aceitou, pai? Porque na minha mão só tem sangue de inocentes. E eu não quero mais sangue de inocentes. Eu não quero o seu sangue na minha mão. Eu não quero o sangue da sua mão na minha mão. Ele ora com o menino e Davi gasta seu último cartucho falando com Deus. E não é que ele tocou Deus. Não é que o adúltero, o assassino tocou Deus. Não é que o homem sujo, que todo mundo tinha vergonha dele, tocou Deus. A Bíblia diz que Deus abriu o céu, olhou para o menino Salomão e o amou. Vou falar de novo. A Bíblia diz, e Deus olhou para o menino e o amou. Não conta para ninguém. O irmãozinho de Salomão, Deus matou. Nasceu. Davi jejuou 7 dias. Cada vez que Davi jejuava pela saúde, o menino adoecia mais. O menino morreu depois de 7 dias de jejum. Davi que começa essa história de campanha de 7 dias de oração. Ele que inventa isso. Só que não funcionou com ele. Morreu o menino. Saiu do ventre podre de Batseba, o ventre adúltero, que nunca deixou de ser adúltero. Como pode uma fonte jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo? Se o menino nasceu primeiro, era rejeitado, o segundo tinha que ser também. Mas olha como Deus é lindo. E Ele não mede todos pela mesma régua. Com cada um Deus tem um mistério. Aquele Deus matou, esse Deus amou. Só que Deus não só amou. Pergunte o que Ele fez. Ele era o último da fila. Numa fila, Davi foi pai de 20 filhos. Quantos? 19 meninos e uma única menina. 20 filhos. Salomão é o último. É o último da fila. Quem tem que ser rei? O primeiro, o primogênito. Aí Deus escuta a oração de Davi. Deus pega a fila.
E o menino que é o último vira o primeiro. Se Deus te amar nessa noite, não interessa onde você está, Ele pode pegar você lá de trás. Não está entendendo? Eu vou falar de novo. Se Deus te amar nessa noite, se de alguma forma você chamar a atenção dEle, quer seja com essa mão levantada, quer seja com esse grito de glória a Deus, com certeza não com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Achou que eu não ia falar? Com certeza não ficando olhando o pregador com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Isso aqui não é um velório. Com certeza não com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Se você chamar a atenção de Deus nessa noite, Deus pode pegar a fila e virar. Quem acredita nisso? Então dá mais um grito, só mais um daquele tamanho, por favor. Deus amou o menino, e o menino foi ungido rei. O menino senta no trono, não se sabe a idade, foi entre 8 e 18. Ninguém sabe a idade certa. Entre 8 e 18 anos. Só que quando ele senta no trono, ele herda um reino quebrado do seu pai. Porque Absalão, o irmão dele, havia dado um golpe de estado em Davi, roubado tudo que Davi tinha guardado a vida inteira. E quando Davi volta para Israel, para Jerusalém, depois que Absalão é morto por Joabe, Davi vê o reino definhar. Salomão herda um reino quebrado. E ele herda o reino quebrado num tempo de inverno, inverno profundo. No inverno em que nem a segue, nem o verão funcionaram, nem a colheita, nem a safra, nem a safrinha. Israel vai passar fome naquele ano, e é o ano que ele assume o trono. E quando ele assume o trono, ele pergunta para os ministros de estado que o pai dele deixou: o que sobrou do reino do meu pai? E alguém disse para ele: não sobrou nada. Você herdou um reino quebrado, você herdou um reino amaldiçoado. Não, não é possível. Eu quero que vocês façam um levantamento, deve ter sobrado alguma coisa. Aí chegou o ministro da fazenda e disse: ó Davi, ó Salomão, do reino do seu pai sobrou 1000 bois. Não é vaca? Não, se fosse vaca a gente tirava o leite, do leite fazia o queijo, o requeijão. Sobrou 1000 bois. E dá para fazer churrasco para o povo? Não dá, porque a carne é dura, porque são bois de arado, bois que são usados para romper a terra seca, músculo muito duro. Dá para fazer ensopado. Vai dar para matar a fome de Israel, que tem 5 milhões de habitantes, por pelo menos 2 meses e meio. 5 milhões de pessoas comerão esses 1000 bois em 2 meses e meio. Só que o inverno vai durar o ano inteiro. E depois de 2 anos e meio, o povo vai começar a se matar. Vai ter uma guerra civil, ou as pessoas vão começar a matar os seus filhos e cozinharem eles. E o menino então tem uma ideia brilhante. Pergunte qual? A Bíblia diz que ele manda marcar um culto no alto da montanha. E ele chama toda a nação. E quando a nação vai subir no alto da montanha, eles vão vendo subindo os sacerdotes arrastando 1000 bois para o alto da montanha. O povo até achou que era churrasco. Quando chegaram no alto da montanha não tinha churrasqueira, tinha 1000 altares. E ele deu 1000 bois de oferta. Foi a primeira vez que Israel viu aquilo. O alto da montanha ficou vermelho com tanto sangue, de 1000 bois, milhares de litros de sangue escorrendo. Foi uma visão tétrica, uma visão terrível. Quem era espiritual dizia: esse homem é santo. Quem não era dizia: ele é louco. Quem era muito pragmático dizia: ele é excêntrico. As pessoas diziam: eu vou mudar desse país. Terminaram de matar os bois, de queimar, 1000 colunas de fumaça subiram ao céu. Terminou o sacrifício. As pessoas vão embora. O menino volta para o palácio, se tranca dentro do quarto dele. Ele está frustrado, porque ele esperava que naquele sacrifício Deus se manifestasse lá. Porque o pai dele contava histórias que ele acreditava, porque criança acredita em história. E o pai dele escreveu o Salmo 18. A minha alma estava indo para o inferno, mas o Senhor, Ele sentou nas asas de um querubim, e Ele voou sobre as asas do vento, e salvou a minha alma do inferno. A criança ouviu, achou que aquilo era literal, mas não era, era só um poema. É a história de Davi no campo de batalha. Um dos filhos de Anak, dos gigantes, derrubaram Davi do cavalo e tentaram fincar ele no chão com uma lança de 45 quilos. Foi um dos valentes de Davi que se atracou com um gigante e o matou.
Colocaram o velho rei em cima do cavalo e disseram para ele: tu nunca mais sairás a peleja conosco, para que nunca se apague a lâmpada de Israel. Davi voltou para casa e escreveu o poema. Ele esqueceu do cara que matou o gigante. Ele esqueceu que era um homem de carne e osso. Disse: a minha alma estava no inferno. E foi o Senhor que sentou nas asas de um querubim e voou. E voou nas asas do vento. E tirou a minha alma do inferno. Olha o que o poeta faz. O poeta olha para a lua e faz uma música para ela. Ele olha para a nuvem e faz uma música para ela. Então o menino que assumiu o trono acreditava em coisas lúdicas, porque ele cresceu ouvindo histórias lúdicas. O que ele pensou? Eu dou 1000 sacrifícios para o meu Deus, o Deus do meu pai vai descer nas nuvens e vai socorrer a nação. Só que Deus não desceu. Ele se trancou no quarto. Mas Deus é tão lindo, que a Bíblia diz: e naquela mesma noite, antes da meia-noite, Deus entrou no quarto de Salomão e disse para ele: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Pede! Pede! É forte, né? Aí olha o que o menino vai pedir: eu só quero sabedoria. Para quê? Para entrar diante do seu povo e sair diante do seu povo. A Bíblia diz que Deus disse assim para ele: podendo me pedir riquezas, podendo me pedir longevidade de dias, podendo me pedir a cabeça dos seus inimigos, você me pede sabedoria? Então eu te dou sabedoria. Mas eu também te dou riquezas, eu também te dou longevidade de dias, e eu entrego os inimigos nas suas mãos. Não haverá outro reino como o seu na terra. Nunca houve e também não haverá. E nesse dia Deus fez um pacto com Salomão. Deus ungiu o cérebro dele. E olha a primeira inteligência que Salomão teve para curar a quebradeira financeira do reino. Ele foi se casar. E aqui eu vou salvar Salomão nessa noite. Muita gente fala que Salomão era um maníaco sexual, era um tarado, porque ele só teve 700 mulheres e 300 concubinas. Alguém fala: meu Deus, é um maluco, ele é um depravado. Não, os casamentos dele eram casamentos políticos. No Oriente Médio, quando você casava com uma moça e a tribo dela era menor do que a sua, o pai dava um dote, porque eles pensavam assim: se o meu filho casar com a filha daquele homem, eu estou dando o meu burrinho para carregar a carga dos outros. Mas se o meu filho vai lá e casa com a filha daquele homem, meu filho está pegando a carga do outro para carregar. Porque no Oriente Médio, o valor de uma mulher era muito pequeno, era irrisório, era um mundo machista. Então, quando você casava a sua filha, você estava se livrando de um gasto. Então você tinha que ter dotes para pagar. Salomão casou quantas vezes? Não ouvi? 700 vezes. Ele pegou 700 vezes de 10 a 12 moedas de ouro. Multiplique isso e ele salvou o reino. Com esse ouro, ele mandou fazer navios. Havia uma lenda de uma ilha chamada Ilha de Ofir. E ele mandou descobrir. E ele achou a Ilha de Ofir. Era onde tinha as maiores riquezas daquele mundo. Da Ilha de Ofir, ele trouxe toneladas de ouro. Toneladas e toneladas de ouro. Nunca antes se viu tanto ouro e prata. A Bíblia diz que a prata não tinha valor no tempo de Salomão. A metade das ruas de Jerusalém eram de prata. A metade das ruas de Jerusalém eram feitas de ouro. Você não acha estranho que toda vez que alguém vai roubar Jerusalém, a Bíblia diz que queimavam a cidade? Pergunte por quê? Para derreter o ouro, para derreter o asfalto, para derreter os engastes que haviam nas madeiras, para tirar o ouro e a prata. Salomão construiu o reino mais rico da história, tudo por causa desses casamentos. E aí vem um problema. Como ele se casou 700 vezes e nunca amou nenhuma delas, para aliviar o seu estresse, a sua tensão, ele arrumou concubinas. Ele tinha 1000 mulheres, mas não tinha nenhum amor. E por isso tinha uma vida daquela forma. Mas, um belo dia, ele está no seu trono, no seu reino, e chega uma comitiva de uma rainha extremamente linda e diferente. Quando ele olha para ela, ele arria os 4 pneus. O queixo dele cai. Ele não dorme por noites. Ele nunca viu uma mulher tão linda. Entra pelas ruas de Jerusalém a rainha de Sabá. Ela entra trazendo riquezas para dar a ele de presente. E ela diz para ele: não me contaram nem a metade do que era o seu reino.
e do que era a sua sabedoria. Quando ela foi embora, a Bíblia diz que de tudo que ela trouxe, ele deu para ela 10 vezes mais. Por quê? Porque ela era bonzinho? Ele se apaixonou por ela. Ele descobriu o amor. Só que descobriu um amor em uma posição que não era permitido amar. Porque ele era rei de uma nação. E não se aprovava a miscigenação de raças. Ele não podia se misturar com uma outra raça. Ele se apaixonou por ela, ele dormiu com ela. Ele tinha cúmplices que começaram a fazer as pontes. Mas quando ele ia para o trono dele, os assessores diziam assim, o senhor pode namorar ela, mas o senhor não pode construir família com ela. Porque ela não é da sua tribo. E aí acontece aquilo que geralmente acontece com quase todo mundo. Parece que todo verdadeiro amor é quase impossível. Isso vai de Salomão a William Shakespeare, que sempre fala que o amor é uma obra impossível. Podemos passar por Jesus, pelo próprio Deus, que diz que Israel não conseguia entender o amor dele. Nós temos o livro de Oséias, que fala do casamento de um profeta com uma prostituta. Deus dizendo assim, assim é Israel, não consegue me amar, me trai com outros amantes, amor impossível. E Salomão se apaixonou pela sunamita, e como ele se apaixonou, e ela foi embora, ele tem que ter alguém para levar cartas e trazer cartas, ele foge de vez em quando, vai para a África, ela vem para cá. De onde é que você acha que surgiram os judeus que são negros? De onde é que você acha que surgiu aquele cidadão que ajudou Jesus a carregar a cruz? Qual o nome dele? Simão o Cirineu. Tem gente que acha que Cirineu era sobrenome, não. Simão o Cirineu, Simão de Cirene. E Cirene era uma cidade da Etiópia, da África. Um judeu da pele negra. Como pode? Descendente de Salomão com a rainha de Sabá. Tiveram frutos. Só que era um amor impossível. E todo amor impossível parece que é mais gostoso. E o homem, quando vê que está impossível, ele começa a escrever cartas de amor para ela. E essas cartas de amor viram um livro da Bíblia, que é o livro de Cantares. O livro de Cantares, houve um tempo que ele foi arrancado da nossa Bíblia. Vocês sabiam disso? Do cânon sagrado. Se não me falha a memória, foi no concílio de Tentro. Chegaram à conclusão que o livro era extremamente pesado para estar aqui. Diziam que era um livro erótico. Porque Salomão fala umas coisas que até hoje, se a gente falar, deixa todo mundo vermelho aqui. Salomão diz, o meu sonho, sunamita, é tomar vinho na taça do seu umbigo. Está entendendo? Ele quer deitar ela, a taça dela, o umbigo parece uma taça, ele quer colocar o vinho e ele quer beber o vinho. Está escrito aqui. Ele fala, quer ver a irmãzinha do seu lado ficar rubra, vermelha? Ele diz, sunamita, os teus seios estão como cachos de uva. E eu não preciso falar para ninguém o que a gente faz com a uva. Está escrito, está aqui. Ele diz que ele se perdia nas curvas do corpo dela. Ele desenhou ela nas cartas. Ele estava apaixonado. Tiraram o livro da Bíblia por conta disso, acharam que era pesado demais. Mas o concílio de Nicéia apareceu um santo, que leu e disse, não, o livro é santo. Pediram para ele provar. Ele leu, que é para nós o capítulo 6 e o versículo 10 do livro de Cantares. Lembra o que está escrito lá? O homem mais sábio do mundo, fazendo uma pergunta que ele nunca teve resposta. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem é esta? Venha, analise comigo. Salomão é um homem que tem resposta para tudo, sim ou não? Ele faz essas perguntas e não tem resposta, nem embaixo, nem antes, nem depois do versículo. Aconteceu alguma coisa, pergunte o quê? Ele estava tão apaixonado que ele já não podia mais conversar com ninguém, porque ninguém entendia. Aí ele lembrou do pai dele. O pai dele disse assim para ele, meu filho, se algum dia você fizer alguma coisa que as pessoas não entendam, você ter que ser punido por isso, caia você na mão de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia. Se cair na mão do homem, o homem não te dá misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Salomão começou a falar com Deus. Ele começou, Senhor, já que eu não posso falar com ninguém, o Senhor pode me ouvir? O que foi, Salomão? Eu achei a mulher da minha vida. É, Salomão? E aí? E aí que eu estou apaixonado por ela.
E o que você quer falar comigo? Senhor, eu quero, porque eu não posso contar para ninguém, porque eu não posso casar com ela. Eu queria falar para o senhor que ela é linda. Sério, Salomão? Ela é linda, senhor. A pele dela é diferente. Ela é meilená. O original diz meilená. O padre João Ferreira de Almeida traduziu por morena queimada pelo sol. Mas não é isso. Meilená é negra como um carvão. Como uma pérola escondida no fundo do oceano. A pérola negra é a mais rara de todas. Ele achou uma mulher que entorpeceu ele pela beleza exótica que ela tinha. E ele começou a falar, senhora, ela é assim, o cabelo dela é assim, leia depois, ele desenha ela. Ele vai falando tanto, que chega uma hora que Deus diz, ô Salomão, abaixa a bola. Por quê, Senhor? Ela é bonita, mas não é a mais bonita. Por que não, Senhor? Tem uma mais bonita do que ela. Não pode, eu nunca vi, eu vi todas as mulheres do reino. Tem uma, Salomão, que está reservada. Senhor, eu quero ver. Quer ver? Está preparado? Então olha, eu vou fazer aparecer na sua frente uma foto. No futuro vão chamar de foto holográfica. Que você olha para ela de um jeito, a pessoa está assim. Você vira um pouquinho, ela muda de posição. Tá bom, Salomão? Mostra, Senhor. E Deus faz explodir uma foto. E quando Salomão olha, ele diz, quem é esta? Que aparece como a alva do dia. Aí Deus não responde, aí Deus vira a foto. Aí Salomão diz, não é mais como a alva do dia, é formosa como a lua. Aí Deus vira a foto, ela já não é mais como a lua. Ele diz, mas agora ela é brilhante como o sol. Aí Deus vira a foto de novo e diz, Senhor, agora ela não parece astros, agora ela parece um exército. Com bandeiras no plural. Quem é esta? Deus olhou para ele e disse, é a mais bela de todas. Salomão morreu sem saber quem era ela. Se alguém aqui chegar antes de mim lá no céu, e andando pelos campos elíseos, encontrar um homem, andando com a mão para trás, barba grande, cara, lá, como é que é o nome Albert Einstein, com aquela linguão para fora, que todo gênio é meio assim. Se você achar, pergunta para ele, seu nome é Salomão? Ele vai dizer, sou eu. Diz assim, ó, eu preciso falar com você porque o pastor Marco Feliciano lá na terra mandou te procurar. O que você quer comigo? Você lembra que você viveu na terra e foi o homem mais inteligente? Sim, eu sabia de tudo. Sabia de tudo, não. Teve uma coisa que você perguntou e não sabia o que era. Aí você vai falar, lembra que Deus te mostrou uma mulher? Na hora ele vai lembrar, porque faz parte da paixão. Ele vai dizer, é verdade, eu vi ela de 4 formas, mas eu não sei quem é ela. Aí você diz para ela, pois é, o Filho de Deus, quando passou pela terra, disse que Deus esconde dos sábios, mas revela para os pequeninos. E ele vai falar, então me conta. Aí você vai dizer, vou te contar quem era ela, Salomão. Você vai murchar a barriga, estufar o peito, estender a mão e vai dizer, prazer, sou eu. Ele vai dizer, mas você por quê? Você vai dizer, eu sou a noiva do Cordeiro. Eu sou a igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Que nasci como a alva do dia. Porque a alva do dia, ela vem de uma noite extremamente escura. Ela vem de uma noite onde não se enxerga nada. E na noite os demônios e os bandidos estão às espreitas. Mas quando a alva do dia vai surgindo, surgem os seus primeiros raios. E os raios são coloridos. A cor escura vai tomando um tom azulado. Daqui o azulado vai tomando um tom avermelhado. O avermelhado vai tomando um tom alaranjado. E de repente explode uma luz. Assim é a alva do dia. A igreja nasceu assim nesse planeta. O mundo jaz do maligno. O mundo nas trevas, aí a igreja nasce com seus missionários, e os seus missionários começam a expulsar a escuridão, e começam a trazer primeiro a realeza, porque a igreja é real. A cor azul é usada na roupa dos príncipes, depois ela toma um tom avermelhado, porque ela é obrigada a derramar o seu sangue na terra, porque cada gota de sangue de missionários que caíram no solo desse mundo, se tornou uma semente, e fez brotar esta multidão de homens e mulheres, que estão aqui me ouvindo pregar nessa noite, e tantos outros que vão me ouvir pelas páginas da internet. Depois do tom avermelhado, ela fica num tom alaranjado, que é o tom do sorriso, e aí ela explode uma luz. Mas ela não era só como a alva do dia, ela parece também formosa como a lua. Olha só, da alva do dia, ela fica como a lua, por quê? Porque a lua, ela está sempre lá. Às vezes ela está cheia, às vezes ela está minguante para um quarto, às vezes ela está no outro quarto crescente, às vezes ela aparece pela metade, às vezes ela nem aparece, porque do nada aparece um eclipse, ela vai sumindo, e em dias de tempestade ela desaparece, mas quando tudo passa, olha a velha lua lá parada, ela é como a lua,
Ela tem fases, tem dia que ela brilha, tem dia que ela está triste, tem dia que ela cresce, tem dia que ela diminui, tem dia que ela não brilha, tem dia que alguém diz, fechamos a igreja. Aí o diabo tem que ouvir o eco da voz de Jesus dizendo, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não podem. Ela é brilhante como o sol. Ela não é um sol, porque o sol é um só. É o sol da justiça que está brilhando para todos nós aqui. Mas ela recebe o reflexo do sol. Mas ele termina dizendo uma coisa que não tem nada a ver com astro. Terrível ou formidável como um exército. Diga comigo, um. Não ouvi? Você vai entender o porquê. Como pode um exército ter bandeiras no plural? O Brasil vai para a guerra, ele só leva a bandeira do Brasil. O mundo manda os seus soldados para a ONU, tira todas as bandeiras do mundo e coloca a bandeira da ONU. Um exército não pode ter várias bandeiras, só tem uma. Eu entrei em colapso nervoso quando estava estudando sobre isso aqui. Aí Deus abriu a minha mente. Eu entendi que todas as vezes que um exército vai para a guerra, ele vai com uma bandeira. Mas quando ele vence, ele volta trazendo a bandeira dele e a bandeira do exército que perdeu. A igreja está vindo, um exército, carregando várias bandeiras. A bandeira da Bolívia, da Argentina, do Zimbábue, de Cuba, de Guiné-Bissau, de Angola, do Senegal, da Alemanha, de Moçambique, do Amazonas, de Roraima. A bandeira das drogas, da prostituição. Esta é a igreja. Ela é a mais bela de todas. E por causa disso o livro voltou aqui para a nossa Bíblia. Era a maneira de Deus dizer, o amor que o meu filho tem pela minha igreja é como esse. É difícil, às vezes é escondido, mas é verdadeiro. Eu amo Salomão, mas teve uma época da minha vida que eu odiei ele. Quer perguntar por quê? Recém-convertido, cheguei na igreja, dei uma olhadinha e já sabia com quem eu ia casar. Olhei a moça mais bonita da igreja, Edileuza. Falei, é ali que eu vou amarrar o meu burro. Chamei o líder da mocidade, que também chamava Marco, eu disse, como é que eu conquisto a Edileuza? Ele disse, seja romântico. Eu estava vindo do mundo, ex-drogado, eu disse, se eu falar para ela os versinhos que eu sei, não vai prestar. Tem livro de crente que fala de amor? Ele disse, é claro que tem. Eu disse, onde eu compro? Ele disse, está aí, na sua mão. Eu disse, não, mas isso aqui é Bíblia. Ele disse, na Bíblia tem um livro de amor. Eu falei, qual? Cantares. Pastor Lalana, eu enlouqueci. Minha memória é boa, já deu para perceber. Eu memorizei o livro de Cantares. Eu fiquei a semana inteira, acordava na madrugada. Eu recitava. E eu falei, eu preciso conquistar ela, então eu preciso recitar. Não, mas eu não tenho coragem de recitar, então eu vou escrever um bilhete. Eu escolhi o versículo mais lindo de Cantares, porque é uma carta de amor do início ao fim. Mas eu escolhi aquele assim, esse aqui ninguém nunca usou. Porque eu sempre quis ser original. Peguei o versículo, escrevi, dobrei a cartinha. Eu tenho certeza que foi aquela desgraça do almíscar que atrapalhou. Está vendo alguém rir aí? Pode ver que é tudo dos INTA ou dos ENTA. Almíscar era um perfume maldito do Avon. A senhora ri porque não é a senhora. Como é que é, senhor? Seiva de alfazema. Leite de rosa. Olha como Jesus libertou a gente de tudo isso. Vale um glória a Deus isso ou não vale? Eu tenho certeza que foi o Wagner, foi o almíscar. Só pode ter sido. Eu borrifei, dobrei a carta. Escola dominical, domingo de manhã, estou eu lá e ela também. Ela era assídua e eu também. Me tornei logo primeiro secretário da mocidade, ela era segundo, então a gente trabalhava junto. Aí nesse dia eu não consegui prestar atenção no professor. Quando saímos da escola dominical, tinha um intervalo para o ensaio da mocidade. Nesse intervalo, eu passei a perder umas 8 vezes até criar coragem. Na hora que eu criei coragem, eu disse, irmã Edileuza, ela disse, pois não. Eu trouxe aqui para a senhora um bilhete. Eu queria que a senhora lesse, mas não aqui, não agora. E eu queria que a senhora respondesse. Ela falou, pois não, irmão Marcos, me dê aqui, eu vou ler e respondo. E ela enfiou no meio da Bíblia dela. Aquela semana eu não dormi. Eu orei, eu jejuei. Eu subi um monte, eu desci um monte. Eu conheci a história dos profetas e fui procurar eles. Eu fiz de tudo que um homem apaixonado faz.
Domingo da frente, chegou o dia D. Roberto, uma música que me empolgue. Não, Roberto, assim você desvia a igreja. É culto de missões, calma, não se empolga. Cheguei lá, estava lá na escola dominical de novo, não entendi nada do que o professor falava. Saímos dali, eu passei perto dela 8 vezes e ela não me parava. Até que eu parei bem na frente dela. Irmão Marcos, está aqui a resposta. Quando ela me entregou o bilhete, eu saí da terra e corri para o banheiro da igreja. Me deu um desarranjo. Eu me tranquei lá naquele lugar. Sentei no trono, fechei a porta, agarrei o bilhete. E antes de abrir eu fiz assim. Não tinha cheiro de nada. Eu falei, deve ter se emocionado, esqueceu. Abri. Ela disse, querido irmão Márcio, a letra dela é bonita pra caramba. Ela é professora, minha esposa é psicóloga, escreve bonito. Nossa, me empolguei só com a letra. Eu fiquei olhando letra, voltinha por voltinha. Homem apaixonado é uma desgraça. Estou olhando, estou imaginando ela escrever. Depois que eu olhei, disse, irmão Marcos, conforme o irmão pediu, a resposta vai com o versículo da Bíblia. Eu fechei o olho. Eu falei, vai estar escrito aqui, vem amado meu. Vem saltando pelo monte. Está lá no Cantares também. Para ela vai ler a mesma coisa que eu li. Vai estar no Cantares. Aí eu falei, Jesus, seja o que o Senhor quiser. Eu abri, estava lá assim, resposta na Bíblia. O Senhor te repreenda, Satanás. Porque não é você, bocó. Para trás de mim. Deu uma raiva. Levei assim mais uns 2 anos para conquistá-la. Conquistei, noivei, casei. Tentei entrar no assunto umas 5 vezes. Em todas elas eu dormi no sofá. Mulher não entende homem apaixonado. Não entende essas loucuras que a gente faz de mandar o carro com um homem com o microfone na mão. De passar vergonha na classe de aula, a gente mandar alguém lá entregar um buquê na frente do professor. É coisa de gente doida. Mas me casei com ela. E está todo mundo querendo saber o que eu escrevi para ela, né? Vocês também não vão entender, porque vocês não são românticos. Só gente do Sudeste que é romântico. Eu escrevi para ela assim, Edileuza, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. O quê? Você conhece a égua de Faraó? Você sabe o que ela comia? Você sabe quem cuidava das éguas de Faraó? Você sabe como elas eram tratadas? A velocidade que elas... Sabe, ninguém entende. Eu estudei tudo sobre as éguas de Faraó e cheguei à conclusão que era o maior bem que Salomão tinha. Salomão apaixonado pelas éguas. Não adianta. Mulheres não entendem um homem apaixonado. Salomão escreveu este livro sentado em uma escrivaninha que ele mandou fazer. Pintou ela com ouro. Ele escreveu com nanquim, pena e papiro. Ele era um adolescente. Só que o relógio do tempo não para. Um belo dia, Salomão passa por aquela velha escrivaninha, olha para um espelho no seu quarto, e o que ele vê faz ele começar a meditar na vida. Porque o tempo passou. E ele não é mais um adolescente que quer ficar azarando uma garota, que fica sonhando em encontrar a cara metade. Ele chega naquela fase que eu disse no início, a idade do lobo. Quando o homem não é velho e também não é novo. Quando ele começa a ficar grisalho. Quando ele já não pensa mais em ficar namorando, agora ele pensa em deixar alguma coisa para a posteridade. Quando ele encarna a responsabilidade. Quando ele faz uma autoavaliação da vida e diz, tem que correr atrás do prejuízo. Ou tem que ensinar os meus filhos a manter o que eu construí. Aí esse homem, ele perde por completo a paixão. E ele se torna um ser extremamente lógico. Um homem racional. E o homem racional só começa a ensinar coisas racionais. E ele escreve o livro de Provérbios. Provérbios são conselhos. E o homem moderno diz assim, se conselho fosse bom, ninguém dava. Fazia o quê? Por quê? Porque conselho é chato pra caramba.
Tem alguns provérbios na Bíblia, um deles não é de Salomão, mas olha que provérbio interessante. Melhor é ao homem ir a um velório do que ir a uma festa. Chama o seu filho hoje, sua filha, e diz, ó, tem um programão para você. Qual, pai? Tem um velório. Ó, coisa fantástica, um velório ali naquela rua. Seu filho vai falar, tá louco, velho? Alô? Vamos te internar. Quem é que vai num velório? Pois é, mas o escritor diz que é melhor o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Só vai entender quem é pai. Só pai entende isso, pai e mãe. Só pai e mãe sabe o que ele passa na calada da noite, enquanto o filho não chega. E o bendito do filho acha que o pai e a mãe são chatos e ainda desligam a porcaria do celular. E a gente não dorme enquanto o filho não chega. Que a gente não sabe se vai chegar. Vivemos num país violento. Anteontem minha esposa estava com a minha netinha Aurorinha lá em São Paulo, ela foi assaltada. Levaram o celular e os cartões de crédito dela. Você sai de casa e não sabe se volta. E pai e mãe têm uma paixão pelo filho que não é explicável nesse plano. Aí o pai e a mãe se tornam chatos, porque quando o filho e a filha chegam, a gente começa a cobrar, a gente começa a falar, e os filhos chegam até a dizer, nossa, o que eu estou fazendo nessa casa? Que vontade de sumir daqui. E a gente fala para ele, não faz, não faz, não faz. Filho, você está pegando demais o meu pé. Não é pegar demais no pé. É porque nós tivemos a sua idade. E você nunca teve a nossa. Nós mais velhos temos que ter esse entendimento, temos que ter paciência com eles, porque nós já fomos como eles. Já erramos tanto quanto eles. Mas os mais novos têm que também entender que nós temos um pouquinho de experiência. E às vezes é melhor ver você chorar agora do que ver você chorar lá na frente. Não é isso que o velho Salomão escreveu em Provérbios? Não esconda da criança a varinha. Não foi ele que escreveu isso? Teu filho não chora agora, mas você chorará no futuro. E quando crescer, não vai se desviar dele. Provérbios. Quem lê Provérbios fala, não é o cara que escreveu poemas. Poxa, eu prefiro ficar com cantares, é muito mais gostoso, é muito mais legal. É uma história, é bonito. Só que não te dá sustância para a vida. Mas Provérbios vai te ensinar o caminho. Só que só vai entender o caminho um homem que já tem 50. Viram a diferença? Só que um belo dia, Salomão está saindo do seu banheiro luxuoso, que ele construiu, com requintes que nenhum outro homem já fez. O palácio dele levou 14 anos para ser construído. O templo de Deus, 7. E o templo dele foi a coisa mais linda do mundo. Imagine o palácio dele como é que era. Ele está saindo do seu quarto, tomando banho. Ele vem andando. Vai na frente do espelho. Eu imagino cheio de mormaço por causa da água quente. Ele limpa o espelho. E quando ele olha para o espelho, ele toma um susto. Quer perguntar por quê? Minha música, Beto. Porque quando ele olha para o espelho, ele procurou lá naquele espelho, aquele garotão bonito, apaixonado, que tinha força física para dormir com 1000 mulheres, que se apaixonou por uma rainha, que teve aventuras, que escreveu assim, tudo que os meus olhos viram, eu nunca neguei. E ele procurou aquele rapaz bonito. Imagina, Davi era louro, arruivado, olhos brilhantes, olhos claros. Batseba era a mulher mais linda do seu tempo. Salomão era lindo. Eu imagino ele de porte atlético, inteligente. O sonho de toda garota. Um homem que encantava por onde passava. Quer seja na inteligência, na riqueza, em tudo. Ele procurou no espelho e não encontrou. Aí ele resolveu procurar no espelho aquele homem, 50, charmoso, cabelos brancos, ainda firme, cheio de conselhos para dar. E ele também não achou. Ele olhou lá e viu o resto. O resto da vida. Ele viu um homem cujos olhos estavam escurecendo, cheio de cataratas. Ele viu as pernas, outroras fortes, agora 2 cambitos,
com as veias salientes. Ele olhou a barriga flácida, os dentes amarelados e tortos, os cabelos esbranquiçados e ralos, as mãos manchadas. Ele percebeu que estava chegando no fim. Ele percebeu que esta vida é uma viagem, pessoal. Uma viagem muito curta. Que ali na frente tem um porto escrito, parada final. Ele lembrou que no fim da vida do pai dele, colocavam 2 virgens para dormir ao lado do pai dele, para esquentar o corpo do pai dele. O pai dele não sentia nada, nenhuma reação química. E ele lembrou que agora era a vez dele. Ele sentou naquela escrivaninha, com o apoio de uma muleta. Pegou a pena, o nanquim e o papiro, pastor Lalano. A letra agora não vai sair bonita, vai escrever tremendo. E ele escreve o livro mais forte dele. É um livro de desabafo. É um livro depressivo. O livro de Eclesiastes é um livro dolorido. Ele começa o livro dizendo: vaidade. Tudo é vaidade. Eu descobri, diz ele, que há um tempo para tudo nessa terra. Há um tempo de correr. Há um tempo de abraçar para que você está amando. Há um tempo de plantar. Há um tempo de nascer. Ele diz, mas também há um tempo de parar de correr. Há um tempo de parar para colher o que plantou. Há um tempo de morrer. Há uns 3 meses atrás, eu fui visitar minha velha mãe, Dona Lúcia. Orei por ela 34 anos. Jesus salvou ela. Batizei ela nas águas. 34 anos. Aí fui visitar a Dona Lúcia 3 meses atrás. Cheguei na casa dela, ela sentada no sofá, ela não consegue ficar em pé. E minha mãe tem 69 anos. Nova. Só que fumou 55 anos. 4 maços de cigarro por dia. A conta chegou. O pulmão dela é podre. Oxigênio 24 horas por dia. No quarto dela tem 2 tanques de oxigênio gigante. Um pequeno para andar pela casa. Um fio gigante. Se ela tirar, ela morre. A saturação dela no sangue vai a 42. Na época do Covid, quando chegava a 55, já entubava. O médico diz, ela está viva por milagre. A velha está sentada no sofá, eu cheguei, ela quis me dar um abraço, ajudei ela a ficar em pé. Abracei a velhinha. Abracei ela, porque ela está baixinha. Quando eu botei a mão na cintura dela, eu senti uma saliência, pastor Lalana Wagner. Foi aí, Dona Lúcia, o que é isso aqui? Está com a roupa embolada? Eu disse, não, meu filho, é a minha fralda. Quando a minha mãe disse que tinha fralda, o meu mundo desabou. Veio na minha memória aquela mulher que me colocava no colo e me levava para a creche 5 quilômetros no braço. Mulher sofrida a vida toda, só sofreu a Dona Lúcia. E agora, usando fralda. Eu brinquei com ela, para ela não ver que eu estava triste. Saí de casa logo, virei a esquina. Parei minha caminhonete debaixo de uma árvore. Eu chorei. Chorei muito. Porque eu não vi o tempo passar. O relógio do tempo não passa. Não para. Ninguém fica para semente. A vida é muito curta. É muito curto para você ter mágoa de alguém. É muito curta para você viver de mal das pessoas. Não vale a pena.
Conserta hoje à noite isso. Liga para o velho. Ah, mas não tem mais nem menos. Pai e mãe é um só. Pode ser cachaceiro, pode ser bebum, pode ser um pai abusivo, pode ser uma mãe abusiva, mas são pai e mãe. O único mandamento na Bíblia que tem uma promessa é esse: honra teu pai e tua mãe. E a Bíblia não diz honra teu pai e tua mãe se eles forem bons. Honra teu pai e tua mãe se eles te respeitarem. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem, para que você viva mais tempo na terra. A vida é curta. A última vez que eu conversei com meu pai biológico, ele mandou me chamar, que a gente não conversava, eu tive pouco contato com ele. Eu não tenho o nome dele no documento, ele não me assumiu. Eu era o patinho feio. Eu era o fruto de um adultério. Mas quando ele estava morrendo, ele mandou me chamar no hospital. Achei estranho, mas fui lá. Entrei dentro do quarto onde ele estava, ele com dificuldade sentou, estava com a barriga aberta daqui, aqui, costurada lá. Estava aberta, abriram ele e costuraram. Ele olhou para mim e disse assim: eu te chamei aqui porque eu não consigo mais ajudar a sua mãe a pagar o aluguel. Eu disse: minha mãe tem filho, você pode deixar que eu cuido dela. Ele olhou para mim duro, eu olhei para ele duro também. Mais alguma coisa, senhor? Ele: não, é só isso. Eu falei: então tá bom, boa sorte aí. Porque ele nunca me deu carinho. Eu virei as costas. Quando eu botei a mão na maçaneta da porta para sair, aquele velho, velho, ele me falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido na vida. Não de quem deveria me falar. Aquela palavra me paralisou. Eu não sabia que palavras tinham poder de paralisar a gente. Ele falou assim: filho. Quando ele falou filho, eu travei. E ele insistiu: filho. Eu olhei para trás, ele estava chorando e disse: me dá um abraço. Eu fui lá dar um abraço nele. É o único abraço que eu lembro dele. Ah, se eu pudesse congelar aquele momento. Se eu pudesse ficar com ele abraçado um dia, uma semana, um mês. A gente precisa disso. A gente só tem família. Você não tem mais nada. Não tem essa história de melhor amigo. Isso é conversa fiada. Eles vão conosco até um momento. Dali para frente, só a família vai. Se não honrar a família, você não tem nada. Ele me deu um beijo. Eu beijei ele também. Saí dali, fui viajar. Ele entrou em estado de coma. Só que ele entrou em estado de coma gritando o meu nome. Vai os meus irmãos, porque eu conheci meus irmãos lá nesse dia. Eu tenho 6 irmãos. Eu tenho um irmão mais velho do que minha mãe. Entendeu aí? Olha que doideira. Eu tenho um irmão mais velho que minha mãe, porque quando a minha mãe nasceu, ele já era casado e tinha filhos. Me encontraram, eu estava pregando na cidade de Registro, interior de São Paulo. Não tinha celular na época, ligaram na casa do pastor, me acharam, não sei de que jeito. Aí quando eu atendi, falei: pois não. Falei assim: aqui é o seu irmão, tal. Falei: pois não, Adilson. O pai está em coma e ele entrou gritando o seu nome. E o médico disse que ele precisa se acertar, senão ele não vai embora. Você tem como vir aqui? Eu falei: eu estou pregando aqui num evento, eu vou ver o que eu faço. Eu fui embora. Eu fui lá para a minha cidade. Eu lembro que eu cheguei 5 da manhã na rodoviária. Deixei mala em casa e fui para o hospital. Cheguei no hospital, meu irmão estava lá, saiu, eu sentei na cadeira, eu olhei para aquele velho. No dia que eu vi ele, ele ainda tinha uma estatura normal. Naquele dia, era só um cadáver. Falei: meu Deus, eu lembro desse homem, dos olhos azuis, forte, caminhando. Agora ele estava desse tamanho. O câncer acabou com ele. Ele estava com o olho aberto, o olho dele ia de um lado para o outro, com a boca aberta, respirando assim. Uma carranca. O médico chegou, olhou, disse: doutor, ele me enxerga? Ele disse: não enxerga, meu filho. Ele está em coma.
Eu disse, mas por que ele não enxerga? Ele disse, isso aí é uma crise neurológica. Eu falei, explica, traduz, disse, ele está morrendo. Ele olhou, pela cara, está indo para um lugar ruim, hein? Eu falei, o que é que funciona nele? O doutor disse, só o ouvido. O que você falar, ele vai escutar. O médico saiu, eu sentei naquela cadeira e fiquei olhando para ele. Isso aqui é só crente, entende? Eu senti o ambiente, o ambiente pesou. Parece que a luz escureceu. O ar ficou rarefeito. O Espírito Santo falou comigo, a morte chegou. E ele vai para o inferno. Eu disse, tem como salvar? O senhor disse, tem. Repreende a morte e prega para ele. Eu pulei em cima do peito do velho. Eu botei a mão no peito dele, eu repreendi a morte. Eu senti a morte sair. Eu fui no ouvido dele. Eu preguei para ele 45 minutos. Comecei em Gênesis, fui até Apocalipse. Do Apocalipse eu voltei para o Gênesis. Eu fiz tudo que manda, conforme manda o script. E quando eu terminei, eu falei, e agora, senhor? Funcionou, não funcionou? Como é que está? Porque ele não esboça a reação, a pessoa está em coma, o médico ele só escuta. E eu estava desesperado, eu peguei na mão dele, eu falei, Senhor, eu preciso de um sinal, me dá um sinal de que deu certo, me dá um sinal. Quando eu abri o olho, olhei para o velho, escorreu uma lágrima. Aqui no cantinho do olho dele. Aí Jesus falou, já é meu. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu saí dali para chamar meu irmão entrou. Quando ele olhou para meu pai, ele veio gritando, o que você fez com o pai? O que você fez com o pai? Eu falei, não fiz nada não, porque ele morreu. Eu disse, não matei ele não. Eu disse, não é isso. O que você fez com ele? Olha o semblante dele, ele está sorrindo. O rosto dele virou o rosto de uma criança. Eu cheguei, ele estava com a carranca. Sabe o que o Senhor disse para mim? Ele ouviu sua voz. Ele entendeu que você perdoou ele. Perdoa. Perdoa. Eu vou repetir. Perdoa. Tem gente aqui que tem parentes que estão presos lá no hospital, na UTI, não sabe por que não vai embora. Tem contas a acertar. Está na sua mão. Vai visitar a pessoa. Não consegue ir, pede para alguém pegar um telefone, botar no ouvido dela, ora com ela, diz eu te perdoo, vai em paz, vai com Jesus, libera o perdão. O perdão é saúde. Eu não disse que Jesus me trouxe aqui hoje por causa de você. Ele falou para mim, hoje é uma noite de cura. Teramassuri de Kandaramakarabacharamakarabará. Maldito é o homem que se estriba em cima da sua beleza, em cima da sua riqueza, em cima da sua posição social, para pisar em cima dos outros. Idiota é o ser humano que acha que vai ficar bonito para sempre, que acha que vai manter a riqueza dele para sempre, que acha que vai manter o poder dele para sempre. Nesses 50 anos de vida eu vi gente rica que nasceu em berço de ouro perder tudo, e eu vi gente pobre conquistar tudo. Eu vi gente que parecia um patinho feio e ficou bonito. Eu vi gente bonita ficar deformada. Essa vida é transitória. Salomão vai terminar o livro dele dizendo assim, gente, eu poderia aqui escrever um livro de coaching para vocês. Poderia ensinar você a ficar rico. Poderia ensinar você como conquistar amigos, granjear pessoas. Mas eu vou dar para vocês um conselho. De tudo que eu conquistei na vida, só tem uma riqueza. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. E Ele está aqui. Ele é tão grande que enquanto eu falo, Ele caminha no meio da igreja. Os pés dele permanecem aqui.
mas a face dele está diante dos serafins. Estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Chapecó está ficando cheio da minha glória, diz o Senhor. Ele te trouxe hoje aqui para curar essa ferida que está na sua alma. Senão, não vale a pena. É por isso que você não ama mais o próximo, você não acredita mais no ser humano. Quando a igreja deixa de acreditar no ser humano, ela deixa de fazer missões, ela deixa de ganhar almas. Quando nos tornamos egoístas demais, pensamos só no nosso umbigo, a gente deixa os cultos de lado, a prioridade vai embora. As pessoas me perguntam todo dia: pastor, por que o Pentecoste acabou? Porque não tem mais cura, não tem batismo com o Espírito Santo? Eu digo: a nossa prioridade não é mais essa. Se a nossa prioridade fosse buscar o céu estava entre nós. Mas nós queremos conforto, a gente quer viver a nossa vida, a gente se tranca dentro de casa, levantamos um muro ao redor da nossa casa, e o vizinho que se lasque do lado de lá, o amigo da escola que se lasque. Eu sinto muito porque morreu, eu sinto muito porque perdeu, eu sinto muito. A gente vive enclausurado, a gente não aceita nem gente com defeito na igreja. Dependendo de quem está sentado no banco, você muda de banco, porque você não aceita o cheiro da pessoa, você não aceita a roupa com a qual ela está usando, você não sabe que a pessoa é barraqueira. Toda vez que você vê uma pessoa barraqueira, as pessoas querem distância. Analise a alma dela. Toda pessoa barraqueira, toda pessoa que é de conflito, é simples a vida dela. O resumo é simples: a vida inteira alguém só roubou dela. Todo mundo que se aproximou tomou tudo, tomou a pureza dela, tomou a oportunidade dela, tomou a vida dela. Então a defesa dela é o ataque. Se nós não amarmos essas pessoas, e onde é que essas pessoas vão ser aceitas? Se não for aqui, se não for lá no Bom Samaritano. Quem que é aqueles meninos fedidos, carcomidos de bichos, dormindo no meio da rua? Nós preferimos mandar dinheiro para eles. Não leva o meu dinheiro. Às vezes eles não querem dinheiro, sabia? Às vezes só queriam um abraço. Você sabe o significado da palavra misericórdia? Moisés, vem cá. Fique aqui, por favor. Fica aqui olhando para mim. A palavra misericórdia é uma junção de duas palavras no latim: miseris e córdia. O que é miseris? Miséria. Traduz por miséria, sinônimo de miséria: podridão, sujeira, mau cheiro, perdição, danação, que é condenado à desgraça, ao Hades, ao Sheol, ao inferno. Um buraco feito nas cidades antigas, do lado de fora, onde se jogava escravos, e os escravos terminavam de morrer ali. Urubus voavam. Isso é miseris. E o que é córdia? Coração. Então o que é misericórdia? É misericórdia. Misericórdia é pegar o sujo, o fedido, o podre, e colocar no coração. Pergunte: de que jeito? Só falo se todo mundo perguntar. Se todo mundo perguntar, eu não vou falar, eu mostro. Assim, ó. Já percebeu que a gente abraça sempre pela esquerda? É coração com coração. É misericórdia, é pegar a pessoa e colocar aqui. Isso é cura. Está faltando abraço na igreja. Está faltando carinho. Seu velho pai está precisando disso. Sua mãe está precisando disso. Seu irmão, seu primo, seu tio. Queremos fazer obra missionária lá na África. E vamos fazer, precisamos. Mas tem um campo missionário dentro da sua família, que tem o seu sangue. E eles estão indo para o inferno por causa do seu orgulho, por causa da sua impaciência. Não espera morrer para você sentir falta. Tem gente aqui que está como eu. Se pudesse voltar lá atrás, ia dar um abraço nele. Incline a sua cabeça. Pode chorar.
Não é pecado, não. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Ah, meu Deus. Piramassuri de Candaramacarabacá. Devolve de novo, Senhor. Faz de novo. O seu nome é Jeová Jiré. O Senhor proveu um dia. Provê de novo, Senhor.